Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ellen, muito prazer. Tô mega feliz de estar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. E se vocês ainda não me seguem no Instagram, o meu perfil é @sinapsecreativatdh. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é sobre o autodiagnóstico. Recentemente eu coloquei nas minhas redes sociais, né? Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Que eu tive um novo diagnóstico além do TDAH. E eu só consegui esse diagnóstico porque eu consegui fazer o meu autodiagnóstico e reunir todas essas informações e levar para um profissional da saúde capacitado para fechar esse laudo. E o que eu recebo muito de comentários, tanto nas minhas publicações quanto nos meus vídeos, é de pessoas que se identificam com os sinais, com os sintomas que eu falo aqui sobre o TDAH, sobre o transtorno do espectro autista. E muitas dessas pessoas, às vezes, não têm condição de ir atrás do diagnóstico e acabam sofrendo essa consequência de demorar para conseguir tratamento. Mas também tem as pessoas que acabam se autodiagnosticando, não procuram profissionais adequados para fazer esse diagnóstico, esse laudo e seguir com o tratamento e assumem que tem o diagnóstico. E isso é muito preocupante porque muitas dessas pessoas vão acabar desenvolvendo transtornos de ansiedade, de depressão, enfim, ter muitos prejuízos por conta dessa falta de acompanhamento. No meu caso, eu tive dois grandes momentos assim na minha vida no quesito saúde mental, porque no caso do TDAH, eu procurei ajuda por conta de um problema físico, no qual eu tinha dores de cabeça, já contei pra vocês aqui em um outro vídeo. E quando eu procurei ajuda sobre esse problema específico, eu comecei a passar por um psiquiatra e por um neurologista, e mediante algumas outras queixas minhas, eu fiz aquele acompanhamento neuropsicológico e fui diagnosticada com TDAH. Então, veja bem, eu não procurei sobre TDAH, eu não me autodiagnostiquei com TDAH pela internet, até porque há 8 anos atrás, o cenário da internet para falar sobre transtornos mentais, transtornos de aprendizagem e desenvolvimento, era muito restrito, a gente não tinha tanto acesso, então acho que a internet mudou muito como um local de acolhimento e um local de realmente comunidade para essas pessoas que precisam de ajuda. Então, eu não tive esse acolhimento no caso do TDAH. Tanto é que, se vocês forem ver um pouquinho da história do meu canal, do perfil, apesar de pequenininho, eu comecei faz uns 2 anos, né? Tô mais ativa nos últimos meses. Mas, assim, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. E aí, com a revolução da internet, das redes sociais, todo mundo compartilhando um pouquinho de si na internet, muitas pessoas começaram a compartilhar suas rotinas, incluindo eu. E aí, os seguidores começaram a se identificar no sentido dos sintomas, né? E aí, o meu segundo diagnóstico, que foi o diagnóstico do transtorno espectro autista, veio de maneira completamente inesperada, mas calculada. Por quê? Eu já contei pra vocês em vídeo, porque quando eu tive o diagnóstico do TDAH, eu não sabia nada desse mundo de transtornos, eu não entendia nada, eu não sabia nem o que significava, demorei uma cota pra conseguir me aceitar, e enfim, família, amigos, eu não tinha muito onde procurar informações sobre o TDAH. Com os anos eu fui aprendendo, lendo, me especializando, fiz faculdade, acabei entrando para a área da saúde, algo que aflorou muito esse meu olhar clínico para certas doenças, certos transtornos. Então, eu fui criada, eu digo assim, na vida adulta, como uma cientista. Então, eu tenho um olhar crítico, eu junto pecinhas, eu junto estatísticas e eu pressuponho alguns resultados. Então, basicamente, é o meu jeito de pensar, né? Eu percebo padrões e acabo descobrindo e acertando boa parte dos meus palpites. E aí, isso acabou acontecendo comigo, né? Quando eu fui diagnosticada com TDAH, como eu falei pra vocês, eu não entendia muito desse universo. Então, eu me apegava aos sintomas clássicos do TDAH e todo o restante de sintomas e sinais era algo que eu achava na minha cabeça que era da minha personalidade. Pois é. Os anos foram passando, algumas dificuldades aumentaram, outras não. Eu tinha uma personalidade um pouco difícil, um pouquinho de fobia social. Enfim, passei por diversas situações bem difíceis nos últimos anos, incluindo os meus anos de depressão, no qual eu sofri muito.
E já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. Sempre quando é perto do Setembro Amarelo, eu procuro falar muito nas minhas redes sociais. Claro que a gente deveria falar o ano inteiro, mas como tem mais assuntos para abordar, eu acabo falando mais nessa época. Mas eu tive um quadro de depressão tão grave, que eu pensei muitas vezes... Vocês me entenderam. Então, pela falta de entendimento do que causava essa depressão em mim, essa ansiedade, eu ligava tudo ao TDAH. Anos passaram, eu me formei, eu me casei, e alguns desses problemas que eu tinha, principalmente na parte sensorial, pioraram muito nos últimos 2 anos, com a pandemia, com a mudança de rotina, enfim, com tudo que eu havia modificado na minha vida. E foi aí que eu quebrei um dos meus próprios preconceitos, que eu comecei a procurar mais sobre autismo em mulheres adultas. Eu sempre desconfiei. Eu não posso vir aqui nesse vídeo falar pra vocês que foi uma perfeita surpresa meu diagnóstico de autismo adulto, porque não foi. Eu sempre tive desconfiança, mas por conta de todo o preconceito em torno disso, e da minha visão estereotipada, infelizmente, sobre o autismo, eu acabava achando que não era possível, porque eu tinha outros atributos, outras funções, assim, eu era uma adulta funcional, fui uma criança funcional, então eu achava que não seria possível, porque eu tinha colegas que eram autistas e que apresentavam determinadas características, então eu logo não poderia apresentar. E aí, o que me fez também correr atrás desse diagnóstico foi que, ao longo dos anos, eu fui diagnosticada com diversos outros problemas. Então, o TDAH sempre foi a base, né? Eu sou TDAH, enfim, desde criança eu tenho sinais, mas ao longo dos anos, conforme eu ia mudando de especialista, conforme a fase da minha vida, o momento no qual eu estava, eu me encaixava em um transtorno diferente. Então eu passei de toque para depressão, para ansiedade, para transtorno de ansiedade, para borderline, ou seja, essa parte me incomodava muito, porque apesar de eu ter certeza do meu diagnóstico TDAH, todos os outros eu só tinha certeza da depressão, porque foi um problema específico no qual eu acabei sendo muito afetada, é um assunto pessoal, e eu desenvolvi a depressão. Mas tirando essa parte específica da depressão, todas as outras coisas não se encaixavam no que eu sentia. E aí, cada vez que eu recebia um laudo com um CID diferente, eu falava, não é possível, gente. Não é possível que dá pra ter tudo isso. Não é assim. E aí, durante a faculdade, eu vi algumas coisas sobre neuroaprendizagem, sobre psicologia, sou da área da saúde, e sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação a esse diagnóstico. Há alguns meses atrás, eu comecei a pesquisar mais a fundo e eu comecei a encontrar vários pontos que eu achei que poderia ser os sinais de autismo, né, que eu poderia estar no espectro. Até eu me deparar com algumas gurias, né, que tem perfil no Instagram, que tem perfil no TikTok, que haviam sido diagnosticadas após os 30 anos e eu me identifiquei completamente com elas. Pelo jeito de ser, pelos sintomas, pela história de vida, tudo. E o engraçado é que eu contei pra vocês num vídeo que eu fiz sobre o meu diagnóstico, que a primeira vez que eu assisti um vídeo completo dessa menina, eu chorava, porque eu tinha visto uma semelhança nela que eu não tinha encontrado em mais ninguém na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o autismo adulto e como o autismo se manifesta em mulheres adultas, né? Na verdade, eu vou corrigir esse termo, né? Não é que ele se manifesta, mas meninas, tanto no TDAH quanto no autismo, conseguem mascarar esses sinais, esses sintomas, estereotipias, desde muito jovens. Então, a gente aprende a se enquadrar na sociedade, né? Como se fosse realmente um reflexo das pessoas que a gente tem como referência. Então, muitas das minhas personalidades, dos meus tiques, do meu jeito de falar e de tudo que eu aprendi, eu espelho das pessoas. E depende muito do ambiente, né? Então, a gente usa esse termo para quem fala de autismo hoje em dia como masking. Acontece o masking no TDAH, mas ele é menos evidente, mas em mulheres autistas isso é muito comum.
E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva realmente da minha vida, para ter noção em quais momentos eu havia realmente mascarado coisas que eu achava que não seriam bem aceitas, né? Então, falando um pouquinho da minha infância, né? Eu não tive aquele sinal clássico de andar na ponta dos pés, pelo menos nada que fosse perceptível para os meus pais. Mas eu acredito que não foi perceptível, porque eu nasci com uma condição chamada escoliose, e eu tinha uma escoliose lombar bem acentuada. E além da escoliose lombar, eu tinha pé chato, que também é tudo relacionado a problemas, né, ortopédicos. E os meus joelhos eram um pouquinho para dentro. Então isso impossibilitava que eu andasse na ponta dos pés por conta dessa envergadura dos joelhos e da coluna, algo que me causava muita dor. E eu posso até fazer um vídeo para vocês. Eu fiz 10 anos mais ou menos de RPG, que é uma espécie de fisioterapia para corrigir postura. Hoje em dia eu ainda tenho escoliose, é um grau um pouco mais baixo, né? Mas ainda tenho os pezinhos tortos e aí eu tenho que ficar corrigindo a postura, né? Não é que eles são tortos, mas eles têm um vício de ficar para dentro. Então eu acredito que isso também tenha mascarado o ponto de eu andar de forma esquisita. Um outro ponto é que eu era uma criança extremamente chorona. Eu chorava muito, mas era muito mesmo. Inclusive, o meu apelido perto dos pais dos meus amigos, assim, dos amigos dos meus pais, olha, eu tô trocando tudo. Na igreja que a gente frequentava, enfim, no trabalho do meu pai, era chorinho, pra você ter ideia. E a minha mãe sempre pontuou e deixou muito claro que eu era completamente diferente do meu irmão, porque meu irmão era super sociável e eu odiava que me tocasse. Eu não gostava de beijo, eu não gostava de pessoas estranhas me tocando. Eu era muito difícil de interagir. E algo que foi melhorando com o tempo, porque na verdade eu fui forçada a melhorar, meus pais tinham uma vida social muito agitada, então eu acabei sendo arrastada para esse estilo de vida. Logo, muitas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Já contei aqui também no canal que eu tive uma infância complicada no sentido escolar, né? Eu era boa aluna, mas eu era muito esforçada. Então, se fulaninho tinha que estudar 5 horas por dia, eu tinha que estudar 10 para conseguir acompanhar a turma. E aí tudo isso eu relacionava ao TDAH. As dificuldades de aprendizagem, né, o déficit de atenção, a hiperatividade, porque sim, eu era uma criança hiperativa, mas mentalmente falando, não fisicamente. Eu era mais quietinha. A não ser por alguns movimentos na mão, nas pernas, né, alguns tiques que eu tinha, mas nada que incomodasse outras pessoas, né? E eu acho que uma coisa muito interessante que acontece quando a gente fala de autismo em mulheres é que nós mulheres não somos diagnosticadas antes porque os nossos problemas, as nossas estereotipias normalmente não incomodam terceiros, né? Não incomodam pessoas de fora. A gente não é o perfil clássico, estereotipado de meninos autistas que fazem barulho, que fazem movimentos com o corpo de autorregulação, que falam muito alto, ou que dão muito trabalho na escola, por exemplo. Então, mulheres têm, falando assim, de maneira superficial, o talento de mascarar esses sinais. Então, se a gente não incomoda, a gente não é notada, né? E a grande maioria das meninas e das mulheres que eu conheci que são autistas hoje em dia tiveram a infância muito similar à minha, muito mesmo. E aí, outros pontos, né? Eu tinha preferências e gostos muito esquisitos para criança, mesmo meus pais me incentivando a estudar, tudo, eles nunca tocaram nesses assuntos. E eu tinha hiperfocos super específicos. Por exemplo, dinossauros. Eu amava dinossauros, eu era viciada louca. Eu tinha tantos bonequinhos de dinossauros que eu gostava de enfileirar eles em cima da mesa, no chão, deixar tudo arrumadinho. Eu amava dinossauros. Amava arqueologia. Assistia aqueles filmes assim, bem antigões, sabe? Bem mal feitinhos, várias vezes. Eu tinha hiperfoco na Mulan, então às vezes eu assistia um desenho, tirava do vídeo a fita cassete, rebobinava e colocava de novo. E às vezes eu assistia 5, 6 vezes ao dia. E isso não é comum para uma criança, né? Assim, que seja neurotípica. Que mais? Eu tinha medos insanos que eram inexplicáveis, por exemplo, de tomar banho e lavar o cabelo. Não, eu não passei por nenhum trauma, nenhum abuso, nada do tipo, gente. Mas era um medo absurdo, irreal. E eu passava mal a ponto de vomitar de medo, mas na época ninguém entendia.
tudo bem, eu sempre brinco assim, quando eu conto essas histórias, gente, não é na intenção de ofender a minha família de forma alguma. Eu sou louca por eles, eu sou muito grata por tudo que eles fizeram, porque meus pais fizeram tudo que eles podiam, do jeito que eles sabiam fazer. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época, com a informação que eles tinham. Eu tô contando isso hoje, para caso vocês tenham filhos ou conhecidos, enfim, não passem pela mesma coisa e fiquem atentos aos sinais. Que mais que eu tinha separado para falar para vocês? Então, sobre o hiperfoco. Dinossauros, arqueologia, eu desenvolvi um amor muito grande por medicina, por anatomia. Desde pequena eu sei todos os órgãos do corpo, todos os ossos. Sempre gostei de ver filmes sobre isso, sobre ciência. Eu cresci com um amor muito grande e isso me tornava diferente das outras meninas da minha idade que gostavam da Barbie, da Polly. Não que eu não gostasse desses brinquedos, mas não me chamava tanta atenção e eu acabava não tendo assunto na escola para conversar com as outras meninas. E aí isso puxa um outro assunto no qual eu me sentia muito excluída. Já comentei com vocês também em outro vídeo que eu sofri muito bullying. Lá na casa dos 12, 13 anos eu sofri muito bullying. Mas quando eu era criança, eu sempre me senti deslocada. É como se eu não pertencesse àquele lugar. Eu acho que... eu não sei, acho que muitos de vocês devem entender a sensação que eu tô falando. Eu, às vezes, ficava no intervalo sozinha, às vezes não, né? Sempre. E eu ficava andando no intervalo e eu entrava no banheiro várias vezes, fingia que ia fazer xixi no banheiro, sentava na privada, encostava a porta, só pra poder passar aquela meia hora de intervalo, porque eu me sentia tão deslocada na escola, tão sozinha, parecia que eu não conseguia me comunicar com as outras crianças. E as raras vezes que eu fazia amizade, normalmente era com um grupinho de nerds da sala, e aí logo dispersava o ano, acabava no letivo e eu acabava ficando sozinha de novo. Então isso só piorou com o tempo, porque naquela época não se falava muito sobre bullying, né? E isso acontecia à torta direita. E aí quando eu fiz 12 para 13 anos, os quadros de bullying pioraram muito. Eu comecei muito mal na escola. Eu comecei a nutrir muita raiva das pessoas. E foi quando eu me isolei mais ainda. Então, gente, eu tô contando tudo isso só pra falar assim, nossa, mas ela não parece ser, ela não tem cara de ter tido problemas na escola, mas ela tem uma beleza quase padrão, quase, hoje em dia, tá? Com tudo que o mundo dos cosméticos oferece, mas há anos atrás não tinha cremes tão bons pra espinha, as crianças eram muito ruins com sardas, né? Então, nariz grande de descendência italiana também não era muito aceito. Ou seja, além dos atributos físicos, que muitas vezes a gente acaba julgando e enquadrando pessoas dentro de potinhos no qual elas não cabem, eu tinha esses sinais autísticos que ninguém notou. Bom, resumindo, além desses hiperfocos, do bullying, todos esses meus interesses específicos, eu tinha uma discrepância muito grande nas notas. Então, eu tinha 9,5, 10 em ciências, e eu tinha 2 ou 3 em matemática. Eu tinha 9 em história, que eu amava, que era um dos meus hiperfocos na época, mas eu tinha 3 em português, 4 em português. Muita dificuldade de escrever, tá? Quando eu fiquei mais adulta, melhorou um pouco, porque eu desenvolvi algumas técnicas. Apesar de sempre gostar de ler, eu não gostava de escrever, porque eu não acentuo, eu não ponho ponto, eu não sei usar vírgula até hoje. E eu não tenho vergonha de falar, eu tô em nível de pós-graduação e eu tenho muita dificuldade, e não é falta de esforço, é algo que realmente eu sempre tive muita dificuldade, né? E aí, pós-bullying, pós tudo, mudei de escola, recomecei, e nessa escola eu me encontrei. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, foi uma experiência maravilhosa, porque a escola tinha muito incentivo artístico, eu fazia teatro, fazia várias coisas, jazz, eu fazia projeto social, então eu acabei me envolvendo com um grupo de pessoas que eram muito livres mentalmente falando, e tinha gente de todo tipo, de todo estilo, e aí isso eu achei muito acolhedor e ninguém nunca nem percebeu que eu tinha essas dificuldades, então eu sempre me senti muito incluída. Então eu tive um ensino médio, um Fundamental 2, um ensino médio muito feliz nesse ponto, de inclusão, mas as dificuldades escolares sempre permaneceram e eu fui driblando elas como eu podia.
Eu me lembro até numa situação específica, matemática sempre foi uma matéria bem difícil pra mim. E eu lembro que eu precisava passar numa prova e, enfim, meus pais sempre cobraram nota alta e não entendiam muito bem esse lance das dificuldades, né? Até porque eu não tinha sido diagnosticada com nada na época, eles nem tinham ideia que eu era portadora de TDAH e TEA. E eu lembro que eu decorei um exercício enorme de matemática. Literalmente, eu tirei uma foto com a minha mente e aí chegou no dia da prova, eu reproduzi aquilo e eu tirei 10 na prova e, enfim, passei de ano, recuperei aquela nota. E até hoje, por trauma, pelo sentimento que eu coloquei naquela situação, eu lembro de todo o exercício completo. Mas se você me pedir para reproduzir, eu não vou saber resolver o exercício. Eu apenas tenho aquela imagem estática sobre aquela montagem, né, sobre aquele esqueleto do exercício. Então, além das dificuldades escolares, os gostos esquisitos, eu sempre tive a parte sensorial muito aflorada. A auditiva é sensível, mas não é a ponto de me incomodar tanto. Claro que depende do lugar. Eu sempre tive um problema com a atenção, então o déficit de atenção é muito presente, lógico. Mas, por exemplo, se eu tô numa mesa de café e tem 3, 4 mesas em torno de mim conversando, eu consigo distinguir a conversa de cada uma delas, trocando a atenção ou ouvindo todas juntas. E eu achava que isso é um superpoder pra mim, mas não, é por conta da minha sensibilidade auditiva. Isso, inclusive, era uma piada entre eu e meu marido, que na época era meu namorado, porque ele achava demais isso, achava um barato. Mas muitas vezes quando eu tava em um lugar muito cheio, era como se todas as pessoas estivessem juntas gritando no meu ouvido. Então, eu também ficava com uma pulga atrás da orelha. Poxa, o que é isso, né? Por que eu sinto esse tipo de coisa? Um outro ponto também é a parte sensorial, então eu tenho muita aflição a alguns tipos de textura. Você pode falar assim, ah, mas se você raspar a unha na lousa, todo mundo tem esse tipo de aflição. Não, minha aflição é com roupas, tecido, comida. Eu tenho um pavor de comida fria que vocês não fazem ideia. Eu prefiro queimar a língua do que tocar num alimento frio. E olha que eu trabalho na área cirúrgica, então eu não sou uma pessoa fresca, teoricamente, para a sociedade. Eu lido com muitas coisas que talvez você que está me assistindo jamais lidaria, né? Fluidos corporais, sangue, etc. Trabalhei muito tempo na emergência, então não é algo que me incomoda, eu não sou uma pessoa que tem receio de tocar nessas coisas. Então são coisas muito específicas que eu tenho uma aflição insana e que eu não ponho a mão. Então, por exemplo, quando eu preciso lavar panela aqui e a comida já molhou, já ficou gelada, nossa, é a minha morte. Eu tenho ânsia, eu não consigo encostar. É uma aflição absurda, tanto é que é o Gabriel que lava essas coisas para que eu não tenha que tocar. Outro ponto é roupa. Então, tem semanas que eu tô sensorialmente em crise, que eu troco de roupa 10 vezes para sair de casa. 10, 15 vezes, até eu me sentir confortável. Eu tenho roupas de estimação, então dias que eu tô muito afetada, que eu tô muito cansada, que a minha bateria social esgotou, eu tenho roupas que eu coloco que eu me sinto muito bem. Roupas de estimação, que se você deixar ela na rua, ela sai andando sozinha. Um outro ponto também que eu achava que era porque eu era atrapalhada, mas eu tenho muita dificuldade de perceber o meu corpo no espaço. Então, se eu tirar a blusa aqui pra vocês, eu tô de regata, e mostrar, eu tô sempre muito roxa. Eu vivo batendo perna, dedinho, braço. Às vezes, do nada, eu derrubo coisas, estou tomando água e a água cai. Eu sei que parece meio esquisito, mas eu tenho muita dificuldade de coordenação motora e acho que é de procepção, né? Procepção, acho que é isso que eu falo. Eu tenho dificuldade também com essas palavras. De perceber o meu corpo no espaço, realmente. Então, às vezes eu vou passar e bato o cotovelo no batente da porta. Então, eu vivo roxa, vivo arranhada, vivo machucada. Quando eu era criança, era muito pior. Hoje em dia, como adulto acaba andando mais devagar, né? A gente não sai correndo toda hora. Eu acabo não me machucando tanto, mas mesmo assim, são coisas muito presentes no meu dia a dia. A coordenação motora, então, putz, nem se fala. Gente, eu nunca consegui acompanhar uma dancinha do TikTok. Eu fazia aula de jazz pra melhorar isso, porque eu era muito ruim de dançar. E, putz, assim, se eu fosse dançar sozinha na balada, como eu era adolescente, beleza. Mas se eu tiver que acompanhar alguém, que tiver que reproduzir, esquece, eu não vou conseguir. Inclusive, durante a pandemia, eu tô fazendo exercício físico pela internet, né, pelo YouTube, e muitas vezes é muito difícil pra mim conseguir reproduzir aquele exercício. É óbvio que tudo isso que eu tô falando pra vocês é algo treinável, tá? Se eu tivesse descoberto quando era criança, provavelmente eu seria muito melhor nessas habilidades do que eu sou hoje.
mas mesmo assim eu tento fazer tudo que eu posso para melhorar. Então eu tô dançando em casa, tô fazendo exercício, sempre fico treinando essas habilidades. E curiosidades ou não, eu tenho dificuldade para esses movimentos de coordenação motora grossa. O que é? Lado esquerdo, direito, esses movimentos sincronizados. Mas a minha coordenação fina é muito boa, o meu movimento de pinça é muito bom, porque eu pintava quando era criança, sempre gostei de desenhar e trabalhei, né, ainda trabalho muito tempo como instrumentadora cirúrgica, então os movimentos, apesar de ser ágil, são delicados, então, e é um hiperfoco meu, eu amo estar em cirurgia, eu amo estar na operação, então é algo que eu presto muita atenção, que eu consigo, como é que eu posso dizer, desenvolver muito bem. Mas é algo que me consome muito. Então, dias muito cheios para mim no hospital, eu chego em casa e parece que os meus músculos estão endurecidos e eu não consigo me mexer de tanto cansaço. Pela interação, pelo social que eu tenho que fazer, pela atenção que eu tenho que dedicar ao procedimento, ao paciente, à equipe médica. Então, são vários fatores que vão me tirando a bateria durante o dia. E aí, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque são vários pontos que eu achava normal e que muitas vezes eu só questionava e falava assim, nossa, mas eu só tenho 25 anos, por que eu sou uma pessoa tão cansada? E eu não me sentia triste, deprimida, eu poderia receber o diagnóstico de depressão agora, ansiedade eu tenho, né? Mas nada disso batia, porque eu tava bem, às vezes eu tava animada, enfim, tenho dias muito bons e nada fazia sentido pra mim com esses diagnósticos que eu acumulei ao longo dos anos. Foi por isso que eu procurei ajuda e com todos esses sinais eu anotei tudo o que eu tinha, né? Claro que não são só esses que eu falei pra vocês, tá? Tem uma infinidade. Eu anotei mais de 200 tipos de ações e sinais que eu percebi em mim ao longo da vida. E, se quiser, eu posso fazer um vídeo falando quais são os meus. E mais a lista de sintomas e sinais da Samantha Craft, que é uma autista e ativista do autismo adulto. Ela tem uma lista bem legal de sintomas que ela percebeu nela e que são pontos de partida para diagnóstico de autismo adulto hoje em dia. Além de alguns testes online que eu fiz, e ainda conversei com alguns profissionais que eram colegas meus de profissão. E aí reuni todo esse material, levei para psiquiatra, levei para neuropsicóloga, né, que eu estava fazendo tratamento da ansiedade. E aí a gente fechou o diagnóstico depois de alguns procedimentos, enfim, burocracias. Mas eu tô fazendo esse vídeo para alertar vocês que não tem nada de errado com o diagnóstico. Apesar de muitas vezes eu receber hate lá no Instagram falando sobre isso, sobre você não pode incentivar o autodiagnóstico. Cara, se eu não tivesse feito o meu autodiagnóstico, se eu não tivesse corrido atrás, tivesse o inconformismo que eu tive sobre as minhas dificuldades, eu provavelmente não seria diagnosticada. Talvez só daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos. Entende? Eu acho que a gente precisa dessa curiosidade, desse autocuidado. A gente não pode bater o martelo e falar, eu sou tal coisa. Mas a gente pode reunir ferramentas, a gente pode reunir provas, levar para um profissional e discutir com ele, trabalhar em conjunto, ter essa proatividade de autocuidado, sabe? Na área da saúde, eu acabei desenvolvendo muito isso. Então, por exemplo, o que eu mais recebo no setor que eu trabalho são pessoas com doenças quase terminais, porque ignoraram os sinais, né? E isso não é um julgamento, tá, gente? Às vezes a gente, na vida, passa por situações que a gente tem que passar e acabou nem descobrindo antes a doença, tinha que ser assim, mas muitas vezes a resposta tá na nossa frente e a gente ignora os sinais ou por negação, ou por medo, ou por desleixo. Então vocês têm que se amar, têm que exercer esse autocuidado, essa atenção. Sentiu alguma coisa diferente? Achou que aquilo não tá certo? Por via das dúvidas, leve pro profissional. Se não for nada, se for algo que você somatizou, ou que você sentiu influenciado por alguém, maravilha, você já tirou a dúvida. Mas ficar com aquilo corroendo você realmente não vale a pena, certo? Eu pretendo fazer, assim, uma série de vídeos sobre isso. Eu tô descobrindo várias coisas, tá? Nos últimos meses eu tenho basicamente respirado sobre autismo.
E eu quero trazer muita rotina para vocês aqui, eu quero mostrar como tá sendo a minha vida agora pós-diagnóstico. E, cara, eu tenho que falar a verdade pra você, tem algumas coisas dentro de mim que renasceram com o diagnóstico do autismo. Porque da mesma forma que o TDAH não me explicava muitas coisas, o autismo explica. E agora eu tô conseguindo lidar com várias crises que eu tinha e que eu não tenho mais agora, que estão mais controladas, que eu consigo perceber antes de acontecer. Então isso é muito bacana, são várias descobertas. E aí, antes da gente terminar o vídeo, eu queria mostrar um livro que eu li faz ou menos uns 2 anos atrás, antes do teu diagnóstico, e que me alertou também, que abriu os meus olhos para algumas coisas. Espera aí. Acredito que vocês também tenham essa dificuldade, né? Ó, é o Cérebro Autista Pensando através do Espectro. E ele traz o autismo de maneira muito desmistificada, né? Como eu falei para vocês, eu tinha essa visão da estereotipia do autismo em meninos, né? Não em meninas. E tem diferenças brutais na apresentação, por isso que o autismo é um espectro. Não quer dizer que, se você, mulher autista que está me assistindo, é parecida comigo em todos os pontos. Cada um apresenta sintomas e sinais e cada um é mais ou menos competente em algumas habilidades. Então, eu gostei bastante desse livro. Eu tenho uma certa dificuldade de achar livros que falem sobre autismo adulto, é bem escasso. Se vocês tiverem indicações de livros bons sobre autismo, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente estou procurando. Eu comprei mais alguns na Bienal do livro esse ano, eu tô lendo, depois eu vou trazer para vocês uma resenha, um feedback do que eu achei. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô mega feliz que vocês estão interagindo nos vídeos, deixando os comentários. Então, deixa dicas aqui, livros, conta um pouquinho da sua experiência, da sua história. Eu vou amar saber, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é @sinapsecreativa_tdh, e por lá eu consigo estar muito mais próxima de vocês, manter contato diário, basicamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, comenta no vídeo, compartilha com alguém que você acha que o conteúdo vai ser útil, que eu vou ficar muito feliz e o propósito terá sido alcançado, certo? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.